noite, amigos. Chesco Carnevale, aqui do Merkabah Dimensional. Hoje eu estou gravando aquele vídeo mensal, né, que eu falo sobre projeções astrais. Esse vídeo é o vídeo do mês de setembro, está sendo gravado com um pouquinho de atraso, né? Hoje é dia 10 de outubro. Eu espero que ele esteja saindo já amanhã para vocês, tá? Na quarta-feira, dia 11. É um vídeo que eu não espero que ele se torne denso, mas eu gostaria de passar 3 relatos que eu tive, 3 projeções, na verdade, que eu tive, e eu quero explanar para vocês que, de repente, pode até clarear um pouquinho essa conjuntura toda em que estamos vivendo nesse momento. Então, eu espero que, após esses relatos, as pessoas, né, que estão aqui assistindo, assim como eu também, que a gente tente fazer uma cocriação de amor, né, uma cocriação de amor para a gente ajudar tudo que está acontecendo nesse momento e tentar diminuir essa confusão toda, né? Então, iniciando esse vídeo, eu gostaria de conversar com vocês, explicando uma projeção que eu tive há uns 10 dias atrás. Essas projeções elas aconteceram num espaço de tempo muito curto, tá? Até por isso é que eu estou querendo trazer o quanto antes para vocês, até para clarear um monte de coisa. Mas há uns 10 dias atrás, mais ou menos, 10 a 15 dias, eu tive uma projeção interessante, onde eu conversei com a consciência de Gaia, né? A consciência planetária de Gaia. E até para poder explicar um pouquinho para vocês, eu acho que é importante a gente tentar desmistificar que consciências somente existem nesse corpo biológico em que aqui estamos, né? Um corpo com 2 pernas, 2 braços. Não é isso. Tá? Desde a fractalização, quando a gente fala dessa fractalização, quando acontece desse ser serafínico, assim dizendo, onde se localiza a casa real, existem diversos tipos de consciências. Então, consciências que são nebulosas, que são galáxias, consciências que são universos, consciências planetárias, sóis, e consciências também como nós, com esses corpos biológicos, não só aqui na raça humana, mas também com outros diversos seres, como diversos outros seres na galáxia. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, que eu tive uma conversa com Gaia, tá? Eu vou fazer um resumo do resumo da conversa aqui, até para os tópicos que eu acho que são mais importantes para a gente falar nesse momento. Mas dentro dessa conversa, me foi explicado o porquê da transição planetária, o porquê que a transição planetária estava acontecendo, né? O porquê que Gaia estava mudando a sua dimensionalidade, assim dizendo, indo para a 5ª dimensão, e quais as consequências desse aumento dimensional de Gaia. E o que acontece? Foi explicado que algumas questões de pessoas que não estariam mais vibrando, então, para esse grau dimensional onde Gaia está se dirigindo, né, esse grau consciencial, que essas pessoas aqui não poderiam mais ficar. Então, que sim, que aconteceriam alguns desencarnes coletivos, assim dizendo. Então, algumas questões que a gente considera como cíclicas dentro do planeta, né, que são algumas catástrofes, como terremotos, vulcões, tsunamis, maremotos, iriam ser necessário acontecer, até para Gaia poder dar esse salto e poder se estabelecer nessa 5ª dimensão. Tá? Então, isso foi uma primeira projeção, onde eu tive esse contato com a consciência de Gaia. Após isso, eu tive uma outra projeção que foi bem interessante também, mas eu tive uma projeção, eu poderia dizer para vocês, normalmente eu falo de projeções para fora do planeta, né? A gente fala de projeções de 7ª dimensão para cima, que seria aquele segundo salto que eu costumo conversar com vocês. Mas eu tive uma segunda projeção também, que foi na Espanha, tá? E nessa projeção especificamente, o que acontece? Foi numa praia, tá? Eu vi o mar avançando sobre a cidade, tá? E também a terra, vamos dizer assim, afundando alguns carros que ali estavam. Então, o mar avançou e a terra sugou, tá? Eu verifiquei também que isso era uma questão aí já um pouco diferente do que eu falei de vocês da transição planetária, e vocês vão entender por que eu vou misturar esses assuntos e depois eu vou conversar um pouquinho o porquê dessa mistura. Mas nessa projeção específica, estava acontecendo ali um resgate, tá, de uma consciência, vamos dizer assim, que trabalha no astral com a gente, e para pegarem essa consciência, né, para, vamos dizer assim, anularem essa consciência, houve uma catástrofe, tá, uma catástrofe, vamos dizer assim, planetária, né, com relação a essa questão dessa água invadindo e também da Terra sugando, mas a gente conseguiu resgatar essa consciência. Mas me chamou a atenção também na conjuntura que estamos vivendo aqui nesse momento,
Hoje estamos vivendo aqui uma conjuntura de guerra, de alguns cataclismas que estão acontecendo, então por isso é que eu estou comentando essas duas projeções. Eu não sei o que vai acontecer na Espanha, pode ser também que eu só vi uma realidade paralela, mas nada concreto na linha onde a gente está nesse momento, tá? Então que fique claro isso para vocês. E eu tive uma terceira projeção. Essa projeção tinha até tempos que não acontecia dessa forma. Como eu já conversei com vocês, as projeções não acontecem só na parte noturna, né, antes de dormir. Elas acontecem a qualquer momento do dia. E essa projeção, especificamente, aconteceu à tarde. E tinha tempo que não acontecia isso comigo à tarde, de vir aquele sono da morte e eu ser chamado para um trabalho. E aí eu tive uma projeção que para mim foi bonita, tá? Na verdade, eu fui para o espaço, né, dentro de um Merkabah. Só que dentro do espaço se abriu, vamos dizer assim, uma fenda, era como se existisse uma cidade dentro de uma bolha temporal. Tá? O que significa isso? Significa que dentro do universo, tá? A localidade também eu não sei passar para vocês, mas se abriu tipo que um portal para eu poder entrar dentro dessa bolha temporal. E entrando dentro dessa bolha temporal, eu não vou nem falar para vocês que seria uma estação espacial, até para não diminuir o que foi visto. Mas eu posso dizer que eu vi uma cidade flutuando, que era uma coisa muito grande, muito bonita, tá? Era uma cidade de cristal, totalmente energética, que estava protegida dentro dessa bolha temporal. E nessa cidade, eu fui encaminhado para uma reunião. E nessa reunião, tinham algumas consciências, alguns seres dentro dessa sala. Mas o que aconteceu nessa reunião? Estava me sendo explicado o porquê desses desencarnes coletivos em massa, seja através de guerra, seja através de cataclismas, como eu estou conversando aqui para vocês, e também outras funções. E que meio que foi explicado que para nós que estamos dentro desse caminho do despertar, que nós devemos sim nos sensibilizar com tudo que está acontecendo, e essa é a principal mensagem desse vídeo que eu tenho para fazer para vocês. Nós temos sim que ter a sensibilização, né? Mas sem colocar a emoção. O que isso significa? Normalmente do ser humano, né? Daqui da fisicalidade, a gente colocar alguma emoção e a gente achar injusto alguma coisa que está acontecendo. Mas a gente tem que entender alguns aspectos, né, com relação a isso tudo que está acontecendo. E eu poderia dar 3 aspectos para vocês de questões que eu consigo enxergar, que estão acontecendo todas ao mesmo momento, como se fosse uma tempestade perfeita. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo, e nós como estudantes, como uma massa, vamos dizer assim, favorecida, né, nós somos muito poucos com informação. Então nós temos que analisar essas questões, mas sem colocar a nossa emoção, sem vibrar ou no medo, ou sem vibrar na euforia, tentando vibrar na neutralidade. Só entendendo como é que está tudo funcionando e não ficar preocupado nem com medo com o que vai acontecer. Até porque, vamos dizer que nós, eu vou chamar de espiritualistas, mas não pelo lado religioso, mas nós espiritualistas não podemos ter medo já de morte, né? Nesse nosso caminho onde a gente já está nesse momento. Então o que acontece com tudo que está acontecendo com o mundo hoje? Eu vejo 3 questões. Uma questão é a questão da transição planetária, né? Que eu até falei o primeiro relato com vocês a respeito de Gaia, que ela está acontecendo, então os eventos todos estão acelerados, tudo está acontecendo de uma forma muito rápida. Existe também uma questão do SGS. O SGS está fazendo guerras, fazendo várias situações assim mundiais, vamos deixar dessa forma, para o quê? Para criar um governo único. Então, na verdade, isso que está acontecendo também é para a gente tirar o foco de alguma situação que está sendo colocada, e aí eu vou deixar todos nós para pensarmos juntos a respeito disso, mas não só de tirar o foco, e das pessoas também chegarem num certo momento que não aguentarem mais tudo que está acontecendo e pedirem um governo único. Então eu também vejo essa questão, que é uma questão muito importante dentro desses fatores. E para fechar esse tripé, esse pilar que eu estou falando para vocês, ainda tem uma outra questão. Existem esses seres que a gente já conversa, né, que são demiurgos, esses seres mais nefastos, espectros, não importa a raça deles, que eles se alimentam da nossa energia. Seja a energia, como já explicado para vocês, do medo, ou energia gerada por alegria, euforia, não importa a polaridade. Então vamos lá, analisando essas projeções que eu estou falando para vocês e a gente tentando entender esse tripé, vamos dizer aí, vamos tentar, na verdade, tentar vibrar na neutralidade, sem colocar a nossa emoção. E
tentarmos também elevarmos a nossa vibração para que consigamos, de repente, co-criar uma linha temporal mais favorável para todos nós. Pode ser que não seja mais adequada, nem a melhor, mas pode ser que seja uma linha mais tênue, não com tanta coisa acontecendo no momento como está acontecendo. Tá bom? Então esse é um vídeo aí para a gente tentar clarear as ideias de tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo à nossa volta, e não vibrarmos do jeito que eles querem, de uma forma nem positiva, nem muito, eu vou chamar de positiva e negativa, mas não no medo, não na euforia, tentar vibrar na neutralidade, entendendo esse processo todo, dentro dos estudos do despertar, não colocando a emoção à frente. Entendendo também, gente, que caso tenhamos que desencarnar alguma coisa nesse sentido, tudo bem, tá? Cumprimos a nossa missão aqui, vamos sair desse planeta, vamos dar o salto. Bom, então esse é um vídeo que eu vou pedir para vocês repostarem para o maior número de pessoas. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Quem puder dar um joinha aí também para ajudar o canal, muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos.